Hoje, domingo, dia 19 de outubro. Prova de fogo que o Chaya e o Mesquitinha ganharam. E a gente já imaginaria, né, que um ia ficar com alguma coisa e o outro ia ficar com poder. Então, esclarecendo aí, né, as conversas que muitos falaram, o Chaya efetivamente ficou com os poderes. Ele é quem vai decidir quem ele vai dar o poder laranja ou o poder branco. Está nas mãos do Chaya. E o Mesquitinha pegou os 10 mil reais. Os dois fizeram, de fato, uma combinação de 5 mil reais para cada um e eles vão dividir os poderes. O Chaya vai ficar com um dos poderes e o Mesquita vai ficar com o outro. Se o Chaya pegar o poder laranja, o Mesquitinha pega o branco. Se o Chaya pegar o poder branco, o Mesquitinha pega o laranja. Enfim, essa foi a combinação que eles fizeram, tá? Só para esclarecer aí, porque eu vi muita gente achando aí que eles iam dividir os poderes. Não, eles não vão, tá? Oficialmente não foi isso que o programa deixou claro. Oficialmente o programa deixou bastante claro que só uma pessoa ia pegar esse poder. E essa uma pessoa que ia pegar esse poder seria a pessoa que eles decidiram lá na hora. Com isso, a gente já tem uma baia bastante interessante formada também. Rayane, Michele, Duda e Dudu. Os 4 na baia. E aí, como é que vai ser o uso desse poder, né? Porque, afinal de contas, eu acredito, né, que se o Chaya pegar esse poder, ele não vai perder a oportunidade de botar a Rayane disponível para voto. Muito provavelmente ele vai botar a Rayane e a Duda. Ou então o Dudu disponíveis para voto, né? Porque ele não vai botar a Michele, por motivos óbvios, né? Ele não vai botar a Michele. Então, por motivos óbvios, a gente vai ver isso acontecendo ali. Tá? Mas já já eu te explico mais detalhes sobre essa história do Lampião. O que a gente precisa falar primeiro, gente, foi o que aconteceu ontem, de madrugada, né? Que ontem não, né? Hoje de madrugada. Carol e o Wallace romperam. E sabe por quê? Duas coisas. O Wallace alertou a Carol que o que ela fez com a Ioná pode sim ser um problema. Se a Ioná quiser acusar ela de assédio, a Ioná pode e a Ioná teria razão. A outra coisa foi justamente ela dizer que a Gabi quis colocá-la no papel que ela não tem e o Wallace disse que estava ali, de uma certa forma, analisando a situação por outro ângulo e a Carol não gostou nem um pouco disso. Interessante, né? Para vocês verem como a coisa muda muito rápido na Fazenda, como a coisa muda. Então vamos lá para esse resumo aqui. Hoje o conteúdo foi bem pouco, gente, porque de fato não teve quase nada. Quase nada aconteceu de interessante e importante ao longo do dia. Sabe, hoje é aqueles dias que a gente precisa tirar um leitinho de pedra para ter algum conteúdo para vocês, né? Porque na maior parte das vezes, vocês já perceberam, a gente tem conteúdo, mas nem sempre tem. Ontem de madrugada, tava a Carol conversando aí, analisando a Rayane. A primeira coisa que os dois concordaram é que eles não gostaram da Rayane ter colocado na briga a relação do Chaya e da Michele. Só que eles disseram ali que o ponto principal dessa história toda não era nem o fato da Rayane ter colocado o relacionamento da Michele na história. Mas ela deixou isso claro, tá? O fato da Rayane se sentir desconfortável perto dos homens enquanto está se trocando, justamente agora, um mês depois. E aí a Carol disse, quando ela andava junto com ele, estava de boa. Várias vezes estavam todo mundo sentado aqui e ela estava de biquíni. E aí o Wallace disse lá dele, né, que ele ficava agoniado de ver a Rayane ali, porque a Rayane do jeito que tava, era algo que ela fazia ali, de como se fosse para provocar, ele quis dizer isso. E aí ela disse ali que ele falou uma coisa que isso é verdade, tá? Ele disse assim,
Eu fico agoniado porque a mulher fica incomodada em se trocar num quarto que tem homens, sendo que tem câmera e milhões de homens aqui fora assistindo. E aí eles disseram que o discurso da Rayane não fecha. Obviamente que não fecha, né, gente? Nunca vai fechar o discurso da Rayane por uma razão muito óbvia. E essa razão óbvia que não vai fechar, eu já expliquei para vocês o porquê que não vai fechar. Simples assim. Porque a Rayane entendeu, depois que a Saori colocou na roda, que isso não era legal. Então ela quis agora tirar proveito dessa situação. Ela quis tirar proveito depois que voltou da roça e quis tirar proveito para jogar ali que ela está se sentindo desconfortável. Mas vocês sabem que, de fato, ela não está se sentindo tão desconfortável quanto ela diz. Ao contrário, a gente percebe que a Rayane está muito, mas muito confortável com a situação. E que ela só se apropriou desse discurso agora, única e exclusivamente, porque é conveniente. A Rayane sempre foi desse jeito. E aí eles começaram a fazer ali um plano de ataque. A Carol ali já disse que tinha uma estratégia montada. Ela disse que ia ir para cima da Ioná para esclarecer de vez essa história do assédio, porque ela quer botar um fim nessa pauta aí do assédio. E aí ela disse que era a última vez que ela ia falar sobre isso, que amanhã ela ia encurralar a Ioná, que a Ioná não podia fugir e tal. Só que foi aí que o Wallace disse para ela que ela tomasse cuidado, porque a Ioná, querendo ou não, pode reclamar na produção que ela se sentiu sim constrangida com essa situação toda e que ela se sentiu assediada. A Carol quis tentar inverter a situação e dizer que o Wallace podia ter feito isso e ele não fez, tá? Mas, querendo ou não, ela tem razão. Querendo ou não, ele tem razão, desculpa. Se a Ioná fosse ali no closet e dissesse para a produção tomar uma providência com relação a isso, a Carol não estava mais lá. E aí ela disse que ia encurralar, que ela ia pra cima e tal. E aí ela disse ali que pensou em desistir várias vezes do programa, mas ela viu que ela estaria entregando a vitória de bandeja para os adversários do programa. E aí, uma coisa que o Wallace falou também lá com relação a isso, é que muitas vezes as mulheres acabam fazendo algumas acusações para cima dos homens e os homens não podem se defender e tal. A conversa dele, gente, foi bem longa, bem complexa, tá? Eu tô resumindo aqui o máximo. Também teve um outro momento ali que foi o Wallace falando sobre a Gabi. A Carol creditou a Gabi à vontade dela de desistir do programa. Ela disse que a Gabi, depois de ter dito que ela era uma agressora sexual, uma agressora de mulheres, ela disse ali que ela pensou em desistir. E aí ela disse ali que não tem conversa. Ela não quer se aproximar da Gabi de jeito nenhum. E aí foi aqui que os dois romperam, tá? Foi aqui que eles romperam. E aí a Carol fez questão de dizer ali que ela, se tivesse que salvar, se tivesse que se aliar, preferia ficar com o Wallace do que com a Gabi. E aí o Wallace disse, se você for jogar com ela, eu não jogo... Wallace não, desculpa. Ela falou isso aí pro Wallace. Se você for jogar com a Gabi, eu não jogo com você. Então ela disse ali que ela não ia fazer nenhum jogo e nenhum tipo de proximidade com qualquer pessoa que fosse jogar com a Gabi. Ou seja, ela já anulou ali metade das possibilidades dela na casa, né? Vocês já perceberam isso. E aí o Wallace argumentou que essa intriga, inclusive, dava muito mais força para a Gabi, só que a Carol estava irredutível, disse ali que se ele for mesmo jogar com ela, não tem conversa mais entre os dois. E aí depois ela disse que a mágoa dela era justamente a Gabi. Que a Gabi é quem tinha falado coisas que pegou nela, que fez ela se sentir mal e tal. E ela diz, a Gabi quase me fez bater o sino, porque é ela que tá puxando isso contra mim.
A única coisa que a Gabi disse foi: você está apoiando um abusador e um agressor. Ela nunca disse que a Carol era uma abusadora e uma agressora. Então a Carol é que está comprando esse discurso de que a Gabi disse que ela era uma agressora e uma abusadora. A Gabi nunca falou isso. A Gabi disse que você apoia essas atitudes pelo fato de você estar apoiando o Fernando. Foi isso que ela falou. E aí o Wallace tentou acalmar, dizendo ali que ela não pensasse no sino e tal. E ela disse ali: é porque você não viu nada do que aconteceu, você não estava lá no meio desse atrito. E aí o Wallace disse ali que ela tinha que se acalmar, que ela estava alterada demais e tal. E no final das contas, eles romperam a aliança, tá? Não existe mais a amizade nem a aliança entre Carol e o Wallace. Por mais que o Wallace seja um ser desprezível, e eu vou ter que falar pra vocês já sabem que eu tenho ranço dele também, eu não vou negar que ele tinha razão com relação ao que ele falou aí pra Carol. Cuidado com o que você tá fazendo, porque isso pode se voltar contra você. Nesse ponto, o Wallace tá certo. Ele está correto, mas vocês sabem, né? A Carol não vai aceitar isso. Então a gente só tá avisando para vocês que pode ser que dê bastante ruim, pode ser que as coisas compliquem aí um pouquinho para Carol, e aí vocês vão entender isso melhor, né? Agora, vamos lá para amanhã, porque foi isso que chamou bastante a atenção. Hoje de manhã, a Saori disse que ali a Martina estava gravando ela no câmera trato e tal. E ela disse ali que ela estava com medo de dormir, porque o Dudu fica fazendo sei lá o que com ela. Ela falou isso, tá? Ela falou isso. Ela estava reclamando ali, a gente não sabe exatamente do que, tá? Porque a gente não sabe o que foi que o Dudu fez com ela. Eu não vi imagem nenhuma. Não vi as câmeras do Play Plus, eu até mostro pra vocês quando eles estão dormindo e tal. E eu tava vendo de madrugada, até um pouquinho antes de eu dormir também. Eu liguei, olhei, prestei atenção. Eu não vi nada demais. Agora, se aconteceu alguma coisa, a Record tem que mostrar. Isso aí não dá pra eles deixarem passar em branco. Mas pra mim, gente, o problema não é nem esse, tá? Pra mim o problema é outra coisa. É que a Saori tá entrando numa coisa que é uma acusação velada e muito séria. Porque ela aí tá basicamente dizendo que outra pessoa estaria cometendo algum tipo de abuso contra ela. Então, isso que ela deixou ali, gente, pegou mal. E ela falou isso pro Dudu hoje, tá? Ela também comentou isso aí pro Dudu, ela também falou. Aí depois teve um sonho lá, teve um momento lá que a Martina falou que ela tá no modo zen, que ela ali tá se controlando mais, que ela tá muito paciente no meio das tretas todas, que ela se conhecendo, ela é um pouquinho mais explosiva do que isso, que ela tá ali mudada, que ela tá se segurando nas atitudes ali. Mas ela disse ali que quando alguém pegar mesmo no pé dela, ela vai soltar. Basicamente é o que eu acho que vai acontecer e não vai demorar muito, tá? Aí teve outro momento ali que o Fabiano tava conversando com a Ioná, os dois conversaram lá, mas assim, eu não confio no Fabiano. Porque o Fabiano, ele nunca deixa claro pra gente qual é o lado que ele tá, ele nunca deixa claro pra gente o que ele tá fazendo, então o Fabiano nunca deixa isso claro. Então eu realmente não sei o que esperar do Fabiano. Mas ele tava conversando ali com a Ioná, e aí ele falou assim pra Ioná: você já foi pra 2 roças e a gente tem que entender o jogo. Basicamente, ele tava dizendo ali pra Ioná: você foi, você é forte, o público te botou de volta 2 vezes, então, olha, vamos aqui entender qual é esse jogo que você tá fazendo ali. Vamos entender o que a gente precisa fazer. Ele fez tipo uma estratégia de sobrevivência. Ele tá ali buscando ficar o máximo de tempo no jogo e fazendo um jogo frio. E aí, ele mesmo falou ali, e deixou também, pelo menos do que eu posso entender, é que ele tá ali buscando uma aliança com a Ioná, algo meio assim, por lógica, que ela tem uma certa força com o público aqui fora, e ele decidiu que brigar com a Ioná nesse momento seria péssimo para ele.
E é verdade, gente, ele vai brigar com a Ioná pra quê que ele vai brigar com a Ioná? Qual o sentido que tem brigar com a Ioná agora? Não tem nenhum. Não faz o menor sentido brigar com ela agora. Até porque ela não fez nada pra ele, então ele também não fez nada pra ela, então eu vou brigar pelo quê e por quê. Como não faz sentido, pra que eu vou brigar? Então ele já deixou claro também, ó, não vai rolar, a gente não vai brigar. E deixou claro que ele meio que estaria observando o jogo dela. Agora, eu vou ser sincero com relação a Ioná. Ela estava lá no trato hoje, conversando lá com as meninas, acho que era com a Duda e com a Saori. Uma das coisas que ela estava falando ali é que ela ia falar da mãe do Matheus e que ela ia pegar nesse ponto fraco, que é justamente a mãe dele. Assim, ela falou, eu vou no calcanhar de Aquiles do Matheus, eu quero ver ele chorando. Eu passo o passo a passo que tu vai botar ele pra chorar. Assim, se ela disser assim, você tá causando, você não tá sendo orgulho ali pra sua mãe e tal, tudo bem. Isso eu acho que é interessante falar. Agora, se for para colocar ali qualquer outra coisa, para tentar desestabilizar, falar sobre a mãe dele, a doença da mãe dele e tal, isso aí eu já acho pesado e cruel. E aí eu acho que ela tá passando do ponto, tá? Gente, daqui a pouco vai ter a atividade, o convite da Fazenda, tá? É o apontamento, né? Daqui a pouco eu vou assistir e depois a gente vai estar ao vivo aqui. Assim, eu acho que é muito complicado a Ioná ir para esse lado, buscar ali alguma coisa para desestabilizar o Matheus nesse sentido, tá? Não acho legal. Ela ali, assim, pode ser que o público pegue ranço dessa atitude dela. Porque falar de mãe, falar de família que tá aqui fora que não pode se defender é muito ruim. É pior e eu não gosto disso também. Eu acho que se a Ioná fizer isso aí, de falar da doença da mãe dele e tal, pode dar muito ruim. Falou ali, que você não tá dando orgulho pra sua mãe e tal, isso aí é o de menos, isso aí não é uma tortura psicológica. Agora você falar de uma doença da mãe, aí bote tortura psicológica nisso. Mas ela disse ali que ela ia pra cima mesmo, tá? Que ela ia pra cima do Matheus. E aí a Duda meio que levou essa informação pro Matheus. Ele já ali imaginava que ele receberia esses apontamentos todos da Duda já da Ioná, e foi a própria Duda que fez essa fofoca. Teve até um momento que ele falou ali que ele estava doido para que chegasse logo a próxima quarta-feira, porque ele não aguenta mais lidar com o peso do chapéu, que ele não aguenta mais lidar com a pressão que o chapéu causa nele. E, de uma certa forma, isso é ruim para ele próprio, né? Porque, assim, o Matheus, querendo ou não, ele sempre disse que ele era bom de prova, sempre se arrogou ser bom de prova e tal. Ele próprio falou isso. Ele passou esse primeiro mês da Fazenda falando isso toda hora pra gente. Então, o que a gente pode imaginar do Matheus? Ou pelo menos o que eu posso entender do que ele quer. Eu acho, tá? Eu acho que o grande problema do Matheus é que ele quer aparecer, mas ao mesmo tempo ele não quer ter a responsabilidade de assumir posições. Porque até agora o Matheus de fato não teve grandes posicionamentos. Vamos ser sinceros, né? Porque o Matheus é uma planta. Querendo ou não, a gente nunca viu o Matheus tendo maiores posicionamentos ali. E isso é um ponto fraco dele. Ele não gosta de ser apontado. Ele não gosta de ficar que as pessoas falem ou apontem ele, tá? Ele não gosta disso. Mas, a partir do momento que você pega uma posição de responsabilidade, as pessoas vão te apontar, de uma certa forma você fica mais fragilizado. Eu acho que foi isso que o Matheus reclamou, que as pessoas estão pegando muito no pé dele. Enfim, eu acho que é um grande erro se o Matheus continuar desse jeito. Aí teve um outro momento ali, que foi a conversa que a Saori teve ali com a Tamires, eu acho que era com a Tamires. E ela estava falando ali sobre o que ela viu ali nesse caso do Wallace. Inclusive ela disse ali
que a tática dela é que ia botar o Alas como um cara agressivo, porque ele fica louco quando as pessoas chamam ele de agressivo. Agora eu acho que isso é perigoso para ela, vai dar ruim para ela se ela continuar indo por esse caminho. Ela disse ali que o objetivo dela não é necessariamente tirar o Alas ou então falar alguma coisa ali relacionada a isso, mas é fazê-lo perder a cabeça. Ela quer que ele fique com a cabeça e que ele se queime sozinho por causa das atitudes dele. Ou seja, isso é uma jogada calculada, pensada para fazer isso, e inclusive até desonesta. Eu vou ser sincero, eu acho desonesta. Mas assim, eu não vou passar pano para Saori se ela fizer isso não. Também vou falar, eu acho errado você ir por esse caminho, tá? Se o cara é agressor, então prove que ele é com atitudes dele. O que foi que ele fez ali de agressivo pra valer? Não tô falando de qualquer coisa. Alguma coisa que ele fez de agressivo pra valer ali, que a gente possa colocar nesse balaio. Aí tudo bem, eu acho interessante. Agora, dizer que ele é agressivo só por dizer e não provar isso não fica legal, né? Eu acho que isso aí já é um problema e eu acho que isso aí vai acabar dando um problema muito grande para ela também. Então ela precisa tomar cuidado com isso. Aí depois, hoje de manhã, a gente viu também a Carol indo conversar com a Kati. E aí, nessa conversa com a Kati, ela já deixou claro, não está mais aliada com o Alas. Ela deixou bastante claro. E aí ela falou ali, ele ainda falou, eu não tenho motivo nenhum. Ela me acusou sem nenhum ponto. Você ainda tem um ponto, disse aí a Carol. E, de fato, o Alas deixou claro para ela, cuidado, porque a Ioná pode usar isso contra você. E a Carol não quer aceitar que a Ioná pode usar isso contra ela mesmo. E pode. Até agora a Ioná escolheu não usar, mas a Ioná pode usar isso contra a Carol. Sim. A Ioná deixou isso bastante claro. Ela pode. Qualquer momento ela pode usar isso contra a Carol. E a Carol precisa entender que quem errou nessa história toda foi ela. Não foi ela que molhou a Ioná e foi ela que deu um beijo sem a Ioná pedir. Isso aí é assédio, gente. Isso aí é assédio. Não tem pra onde escapar. E aí ela disse ali que o Alas validou a acusação dela contra a Ioná. Ela estava do lado. Depois, quando o Alas voltou atrás e não deu mais razão para ela, basicamente, ela disse que agora os dois estão de lados opostos. E aí ela disse que agora ela tá caminhando sozinha, que ela não tá mais ligada a grupo nenhum, que ela tá fazendo o jogo dela sozinha. E aí ela disse que, na visão dela, ou pelo menos no que ela acredita, né? O Alas deu um chute na bunda porque acredita, depois da eliminação do Fernando, que ela não tá mais forte com o público. Basicamente ali, que ele tá pulando do barco e deixando o negócio rolar. Só agora que percebeu, né, Carol? Só agora que tu percebeu isso. Aí lá na casinha da árvore, teve um momento que a Ioná chamou o Dudu pra conversar. E aí ela começou a articular algumas coisas ali, que ela tem essa estratégia, que ela ia falar sobre a mãe do Matheus. Inclusive ela disse ali, eu vou falar na cara dele, se eu fosse a sua mãe eu teria vergonha do que você está fazendo aqui dentro da fazenda. E aí ela disse que o Matheus se preparasse, porque ela disse ali que teve gente que fez coisa pior e que deu certo, e quem é o Matheus para limitá-la dentro da casa. E aí a Ioná disse ali que ela não vai só apelar para o emocional, mas que ela ia partir para cima também do jogo dele, dizendo que ele era uma planta. E aí ela disse que estava disposta, né, nas entrelinhas, claro, a jogar isso mesmo, que ela ia fazer isso para chamar mais a atenção e tal, e ela ia jogar isso na roda hoje à noite no apontamento. Depois ela deu ali, tá? Ela deu
um conselho pro Dudu com relação a Saori, para ele prestar atenção ali na Saori, para ele prestar atenção nas coisas que a Saori estava falando sobre ele e tal. Ela deixou bastante claro, presta atenção. Presta atenção no que a Saori está dizendo. E aí teve um momento lá que a própria Saori já tinha terminado o trato lá dela. Aí ela subiu e aí ela foi se deitar na cama. Acho que foi ela e a Duda. E aí no meio disso, uma das coisas que ela falou é que ela estava indo deitar porque tinha muita gente que ela queria dormir, porque tinha muita gente que ainda não tinha maturidade para ter essa conversa com ela. A Ioná deixou bastante claro ali pro Dudu, cuidado, viu? Cuidado com o que ela tá falando pra você. Cuidado. Cuidado mesmo, tá? Cuidado. Ele entendeu o recado, tá? Porque teve uma cena na casinha da árvore depois, que tava todo mundo lá. A Saori colocou a perna dela em cima do Dudu e ele meio que falou assim pra ela, olha, a sua perna tá em cima de mim. Ele meio que entendeu ali o recado, né? Agora fica aí pra Record mostrar pra gente o que foi que aconteceu durante essa noite. O que foi que rolou ali, porque é a partir disso que a gente vai poder entender o que foi que aconteceu. Porque assim, não tá muito claro, né? Eu acho que vocês já perceberam que as coisas não estão muito claras. Agora assim, se aconteceu alguma coisa que não foi séria e nem tá pra gente considerar sério, e a Record ali viu que não tem nada demais, é porque não aconteceu nada, é só uma reclamação dela mesma com relação às atitudes dele. Dizem, né, pelo menos uma coisa que eu já ouvi várias e várias vezes, é que o Dudu é sonâmbulo. Lá dentro da casa eles falaram isso. Eu já vi o Dudu ali tendo algumas atitudes mesmo sozinho, mas em nenhum momento eu vi o Dudu andando pela casa ali, igual um sonâmbulo de olhos fechados e tal, nunca vi. Pode ser, sim, que o Dudu possa ter passado do ponto em algumas coisas, né? Porque tem um caso dele bastante famoso contra a Simone, e inclusive ele perdeu esse caso, então isso pode ser um problema. Mas enfim, a gente só tá falando aqui do que a gente tá vendo, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que não é. Aí lá na academia, tá? A gente teve ali uma conversa do Wallace com o Matheus, o Nizam, a Rayane. E aí ele disse ali que ele rompeu com a Carol, que acabou o jogo com a Carol ali. E o Wallace contou ali e foi curto e grosso. Eu e a Carol nos desentendemos ontem. A gente não tá mais jogando junto. E aí ele disse ali que não tem mais volta também. Que já foi, já foi. O que era pra jogar junto já foi jogado junto. E aí o Nizam já até chegou a perguntar pra ele como é que ia ser o Resta 1. Como é que eles iam agir nesse Resta 1. E aí o Wallace disse que ele não ia mais salvar a Carol. Desculpa, gente, que escorregou o controle remoto da minha mão. Porque aqui eles começaram a falar mais alto e aí pode vazar no microfone e pode dar ruim. E quando eu tô no celular, pelo menos no celular eu posso controlar. Na televisão mais distante é mais difícil. E aí ele deixou claro ali que se ele tivesse que salvar alguém, ele ia salvar a Kat. Se o Nizam mandar o Resta 1 pra ele, ele ia salvar a Kat. Mas salvando a Kat, tá salvando a Carol também. Então, tipo, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Porque salvando a Kat, você tá salvando a Carol. Simples assim, você tá salvando a Carol. E ele disse ali que na visão dele, agora a Carol é mais uma peça solta, que ela que se vire, que ela que faça as coisas lá do jeitão dela e acabou. Uma outra coisa também, né, que ele deixou ali bastante claro, é que agora ele ia jogar semana a semana vendo como as coisas iam andar. Tá bom, eu só acho que vai dar ruim, mas, né, não foi falta de aviso. E aí teve um momento ali na hora do almoço, tá, que a Ioná começou a jogar ali sobre a mãe do Matheus, ela começou a dizer ali. Os dois brigaram por comida, tá? A Ioná disse que o Matheus
tava pegando um pedaço de comida, que o Matheus não tinha deixado uma coisa de comida para ela, e aí começou uma gritaria dela acusando o Matheus de não ter guardado comida, e aí do Matheus ter comido um pedaço do que ela tinha deixado lá. Eu não entendi muito bem como começou essa briga, tá? Eu só sei que quando eu ouvi, a Ioná já tava brigando com o Matheus, que o Matheus tava pegando no pé dela, que o Matheus ali tava querendo regular o que ela tava comendo, que o Matheus tava indo pra cima dela, regular as coisas que ela tava fazendo e tal, enfim. E aí, no meio disso, ela falou da mãe dele. Ela disse: se eu fosse a tua mãe, eu teria vergonha do que tu tá fazendo aqui. Se eu fosse a tua mãe, eu teria vergonha das atitudes que você tá tendo aqui. Aí o Matheus fala assim pra ela e disse assim: não fala da minha mãe, não fala da minha mãe. E ele continuava dizendo aí. A Ioná disse ali: vem pra cima de mim, que tu vai ver. Aqui o céu é o limite, disse ela. E aí o Matheus disse ali: ó, de mim você fala o que você quiser, mas não fala da minha mãe, não fala, não cita o nome dela e tal. O Matheus nunca citou o nome da mãe dele, tá? Então não tem como a Ioná citar qualquer coisa que seja relacionada a isso, tá? Não tem, porque afinal de contas ele nunca falou o nome da mãe dele, ou pelo menos eu nunca lembro, eu não lembro mesmo em nenhum momento dele ter citado o nome da mãe dele. Eu não lembro. Posso estar errado, mas eu não lembro disso, tá? Eu não lembro. Mesmo assim, ela deixou bastante claro ali que agora não dá, que ele não ia permitir que a Ioná ficasse falando da mãe dele. Os dois discutiram ali, quase uma meia hora de discussão. E aí a Ioná começou a dizer ali pra ele: vem pra cima de mim que tu vai ver o que é bom. Os dois começaram a discutir ali, ela meio que dobrou a aposta, e ela queria mostrar pra casa inteira e pra ele que o jogo dela é esse, que ela vai partir pra cima mesmo, que se ela tiver que falar, ela vai falar, se ela tiver que trazer as coisas, ela vai trazer, e no final das contas, eu só acho que a Ioná, se passar desse ponto, ela vai acabar se dando muito mal, tá? Eu acho que ela vai acabar se dando muito mal. Isso foi antes deles serem confinados, tá? Foi bem no comecinho da tarde. Aí teve um momento ali, no finalzinho ali, no comecinho da tarde, que o Wallace estava conversando com o Matheus, e aí ele disse ali que agora ele é um jogador sozinho, que ele tá livre, e que a briga dele com a Carol mudou muita coisa no posicionamento dele. Disse o Wallace: depois da conversa com a Carol, eu parei para analisar muita coisa, e seria incoerente da minha parte comprar uma briga que não era minha. Mas isso é reality show, né, gente? Reality show a gente sempre acaba comprando uma briga que não é nossa, né? A gente sempre acaba indo por esse caminho. Sempre. Reality show tem muito dessas coisas. A gente sempre acaba comprando coisas que não são nossas. Reality show funciona desse jeito. E aí ele já deixou claro lá que ele não vai partir pra cima mais de ajudar a Carol com nada, que a Carol queria votar no Creu, por exemplo, e ele disse que ele não tem problema nenhum com o Creu. Então pra que ele ia comprar uma briga da Carol com o Creu se ele nunca teve nenhum problema com o Creu? E aí ele disse que estava reavaliando o jogo de acordo com os próprios interesses dele, com as próprias bases dele, e não em cima de uma aliança com a Carol que acabou, não existe mais. Enfim, falei para vocês com relação ao Wallace que eu não gosto dele. Eu acho que o Wallace ele é um cara muito conveniente, ele está aonde convém para ele. Esse tipo de jogo dele é um jogo muito ruim. Eu vou ter que dizer, é um jogo péssimo. Pior do que ruim, ele é péssimo. Então assim, eu não gosto das atitudes do Wallace. Porém, ele tá certo em um ponto só nessa história toda. Isso aqui eu tenho que ser sincero. O que a Carol tá botando ali, o que a Carol tá querendo fazer, é querendo cobrá-lo que ele compre as brigas dela. E pra que ele vai comprar as brigas dela, então? Pra que ele vai se meter a comprar uma briga que não é dele? Qual o sentido
ele tem com relação a isso? Eu, pelo menos, não vejo nenhum. Para que eu vou comprar uma briga que eu não preciso comprar? Para que eu vou partir para uma briga que eu não preciso ter? Então, eu acho interessante aí, tá? Eu acho interessante apenas este pedaço dessa briga dos dois. Porque isso vai ser jogado na cara dele. Por isso que eu tô ressaltando isso, né? Porque vai chegar uma hora que esse jogo também vai se virar contra ele. E aí vão jogar na cara dele. Você não quis comprar a briga da Carol e agora ninguém vai querer comprar a sua também. Por isso que eu tô falando e ressaltando isso pra vocês, tá? Porque o Wallace, uma hora, ele acha que esse jogo não vai se voltar contra ele. E vai. Uma hora, esse jogo vai se voltar contra ele. E do mesmo jeito que vai se voltar contra a Carol, quando a Carol precisar, vai se voltar contra ele também. Por isso que eu estou analisando e trazendo isso para vocês. E aí, lá na casinha da árvore, um pouquinho antes da prova de fogo começar, o Matheus estava lá conversando, justificou, estava conversando com a câmera, justificou por que ele se aproximou da Duda e que ele está fazendo uma estratégia de espionagem. Disse ele aí que ele queria ter uma abertura naquele grupo, referindo a Ioná, a Saori, o Dudu, a Gabi, que ele precisava ter uma abertura naquele grupo e a única pessoa que poderia passar algum tipo de informação para ele era justamente a Duda. Que não tinha outra pessoa que podia dar essas informações a mais para ele, a não ser ela. E que a Duda, às vezes, numa conversa aqui, um pitaco aqui, outro pitaco ali, a Duda acaba soltando demais. E que é isso que ele quer pegar, as coisas que a Duda estava soltando. E aí o Matheus confessou que está usando a Duda mesmo de uma forma involuntária. Que ele não quer a amizade da Duda mesmo de fato. Ele quer os dados que a Duda pode fornecer para ele. E aí ele deixou claro que isso é uma jogada meio... Eu achei ruim, eu achei péssimo o que ele fez ali. É uma jogada fria, calculista, que mostra que ele está disposto a usar as relações pessoais dele como ferramenta para obter uma vantagem no jogo. Só que o grande problema é... A Duda pode passar informações erradas para ele. E se a Duda for esperta, ela fará isso. E aí, como é que o Matheus fica? Eu acho que vai dar ruim para ele também. Porque eu acho que o Matheus não está se ligando nesse detalhe. Eu tenho certeza que o Matheus não está se ligando neste pequeno, grande detalhe. Vai ter certeza, ele não está pensando nisso. E vai dar ruim para ele, tá? Vai dar ruim mesmo para ele. Agora vamos lá para a prova de fogo, tá, gente? O que veio aí do poder na prova de fogo? Galisteu entrou lá no Record Plus pra gente, informando o que a gente veria nesse poder de fogo na terça-feira da formação da roça. O poder selecionado pelo público foi: você deve escolher 2 peões da baia. Eles também estarão disponíveis para votação cara a cara. É um poder que depende muito, tá? De como é que a baia seria formada. Como eu falei no começo agora do vídeo, a gente já tem a Rayane, a Michelle, o Dudu e a Duda numa baia. Ou seja, o Shaya ou o Mesquitinha vão poder usar esse poder com essas 4 pessoas. O Shaya, acredito eu, que colocaria a Rayane e a Duda, ou a Rayane e o Dudu disponíveis para voto. O Mesquitinha, eu já acho que ele poderia ali poupar a Rayane e botar o Dudu e a Duda disponíveis para voto, por exemplo. Eu acho que nenhum dos dois vai colocar a Michelle. Para a Michelle, o melhor lugar agora que ela realmente pode estar é na baia. Para ela vai ser bom, porque é uma forma dela se proteger. Ninguém vai colocar a Michelle lá. Ninguém vai colocar. E aí veio o sorteio lá da prova de fogo. Basicamente, tá? Basicamente, o sorteio era tirar ali as bolinhas brancas. Eram 3 duplas, 6 pessoas desciam para o campo de provas. No começo, tá? Ficou claro pra gente que quem tirasse as bolinhas brancas iria passar ali para fazer a prova. Só que eles, no primeiro momento, acharam que quem tinha tirado a bolinha malhadinha, branca e preta, é que ia fazer a prova.
Só que aí, quando eles viram que todo mundo estava tirando as mesmas bolinhas, preto e branco, então o negócio já caiu a ficha. Apenas 6 pessoas tinham tirado as bolinhas brancas. E como 6 pessoas tiraram as bolinhas brancas, deixa eu só ver aqui quem foram essas pessoas, tá? Porque senão, para eu não me perder aqui. Rapidinho. Deixa eu ver aqui quem foram essas pessoas. Rapidinho. Sorteio da prova de fogo, tá? Vamos ver aqui, porque eu tenho isso tudo anotado, né? Quem foi que tirou a bolinha branco e preta? Toninho, Fabiano, Carol, Cati, Wallace, Rayane, Maria, Valério, Will, Martina, Dudu, Gabi, Saori, Tamires e Ioná. Inclusive, a Ioná foi a última a tirar as bolinhas. E aí ela falou, mais uma vez eu sobrei no Resta 1. Olha aí, Brasil. Obrigado, Brasil, por vocês me trazerem de volta. Obrigado, Brasil, por vocês me botarem de volta aqui. Olha aí, eu tô sobrando de novo. Ela fez todo um drama. A Ioná sempre vai pro lado do drama. E quem tirou as bolinhas brancas? Creu, Mesquita, Chaya, Michele, Nizam e Duda. E aí, como foi que isso ficou, tá? Como o Nizam já tinha ido na prova de fogo na semana passada, então ele não podia fazer a prova dessa semana. Ele repassou a bolinha dele para a Rayane. É por isso que você tá vendo a Rayane aí nessa imagem. E aí o Creu, que estava machucado por causa de um negócio que ele mexeu lá no pé dele, a Galisteu disse que ele tinha ali que decidir. Ou ele ia fazer a prova, ou ele passaria a bolinha dele para alguém. Aí o Creu decidiu passar a bolinha dele para o Dudu. Tanto que a Galisteu falou ali, olha, decisão acertada. Querendo dizer, talvez você realmente não desse conta de fazer a prova. Porque a prova, vou já mostrar para vocês como era uma prova. Era uma prova simples, não era uma prova complicada, mas era uma prova simples. E aí vieram a formação das duplas, tá? Como foi que essa formação das duplas aconteceu? Eu acho que eu não consegui pegar essa imagem. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui no meu celular. Porque tem coisas que eu tiro do print no celular e às vezes eu não consigo passar para o computador direitinho como eu queria passar, porque às vezes não dá tempo, tá? Mas tá aqui, eu tenho aqui o print, tá? Essas foram as primeiras duplas, tá? Pera aí. Ó, essas que vocês estão vendo ali, né? Deixa eu colocar aqui, acho que na tela fica melhor para vocês verem. Essas foram as primeiras duplas que foram formadas logo após a definição. Então, quem é que vocês estão vendo aí? A Duda com a Rayane, o Chay e o Mesquitinha, a Michele com o Dudu. Foi a Michele que foi fazer dupla com o Dudu, tá, gente? Foi a Michele, não foi o Dudu que chamou a Michele. Agora, obviamente, que por uma estratégia de jogo, né? Isso a gente precisa deixar claro. Por uma estratégia de jogo, o Dudu não queria mesmo trocar a dupla. Por uma estratégia de jogo, ele realmente pensou nisso. Ele não queria trocar essa dupla. Só que aí teve um momento que a Rayane... Teve um momento ali que a Rayane falou ali pra Michele, vem pra cá, vamos por afinidade. Querendo dizer, é muito melhor você fazer a dupla comigo do que com ele. E foi assim que eles trocaram, tá? E aí as duplas finais ficaram Dudu, Duda, Chaya, Mesquitinha, Rayane e Michele. Tá? Essas foram as duplas finais da prova. Acho que agora vocês estão conseguindo ver melhor aí, tá? Essas foram as duplas finais da prova. E aí, Galisteu deixou claro que era uma prova que exigia um pouquinho de habilidade. É uma prova simples, não era uma prova difícil, tá? Mas, ao mesmo tempo, né? Teve um momento ali que o Chaya se questionou por que é que o Dudu tinha trocado a dupla. Não, gente, o Dudu não trocou a dupla.
quem se jogou ali para fazer dupla com o Dudu foi a Michelle. Inclusive, ela falou aqui, a dupla dos jornalistas. Ela própria se jogou ali. Foi a Rayane quem disse, não, vamos por afinidade. Porque a Rayane deixou claro que ela não queria fazer a prova com a Duda. Ela deixou claro que não queria. E aí, para ela, era muito mais fácil fazer a prova com uma pessoa que ela tem uma certa afinidade, que era a Michelle. Foi aí que trocou o negócio. Tanto que teve um momento ali que o Chaya, na hora, até falou ali, né? Que é porque que trocou, né? O Creu fala assim, era para ser a Michelle e o Dudu, não era para ter trocado. E aí a Saori disse que ia ser bom a Rayane com a Duda, porque a Duda era muito ruim de prova. Eles estavam com medo mesmo da Rayane ganhar essa prova. Aí o Chaya disse que era para ter deixado do jeito que tava e tal, e que ali, se o pessoal do outro lado ganhasse, era o pessoal que iria querer mandar no lado deles e tal. E aí o Mesquitinha apareceu ali e disse que ele ia ganhar esta prova. E no nome de Jesus. Foi o que ele falou, tá? Vamos mostrar aqui para vocês. Foi o que ele falou, tá? Foi o que ele deixou ali bastante claro. E aí, no meio das coisas, ele também reclamou do Will, que o Will ali estava dizendo que eles estavam se escondendo de prova, como se o Creu estivesse se escondendo da prova e tal. E aí a Saori até perguntou, você acha que a Michelle pode dar um corpo mole? E aí o Chaya disse que não, que a Michelle não ia dar um corpo mole, que ela ia arregaçar nessa prova. Aí o Creu volta a dizer que na visão dele, o Dudu e a Michelle iria ser mais forte. E aí o Chaya disse que quem quis mudar foram eles. E aí o Creu falou, não, a Michelle falou que não iria com ele. E aí o Chaya disse, é porque ela abraçou essa ideia e não sei quem disse isso pra ela. Foi a Rayane que disse, tá? E aí foi a Rayane quem falou ali que realmente era por afinidade. E aí ficou claro, tá? Ficou claro que a estratégia deles era que a Rayane não ganhasse essa prova. E o Mesquitinha disse que ele ia ganhar essa prova. Do que tratava essa prova, tá, gente? Já vou falar para vocês do que se tratava essa prova. E aí, o Matheus foi lá pro quarto, começou a dizer ali que a Ioná estava comparando ele com o Fernando, as atitudes dele igual às atitudes do Fernando, que ele não gostou muito do que ela falou ali. Aí a Maria disse ali que ela tinha ouvido a Ioná dizer que hoje ela ia amassar. Aí o Matheus disse ali, eu espero que ela venha mesmo comigo pra cima disso. E aí a Maria disse, eu não entendi o que a Ioná falou com isso. Ela quer que eu mande um recado pra você? É por isso que ela tá falando pra mim dessa forma? E aí o Nizam começou a dizer ali que ele percebeu que tem um movimento de votos em cima da Rayane. A própria Rayane disse, vambora, me bota na roça de novo. E eu posso voltar de uma, posso voltar de duas. Se o Brasil quiser, eu volto de outra. Eu posso voltar fazendeira, não tem problema nenhum ali. Aí teve um momento que a Martina começou a reclamar ali que o Creu tinha dado essa bolinha pro Dudu. E aí o Will até estranhou, porque o Creu vive falando mal do Dudu todos os dias. Aí o Matheus disse que ele ficou preocupado com essa jogada do Creu do Dudu, que os dois podem estar combinando alguma coisa que eles ali não estão observando. Aí o Matheus disse que a Saori é uma pessoa bastante contraditória, e por ser contraditória é muito mais fácil ela se juntar com eles e aí fazer esse jogo. Vou ter que concordar, porque sim, é muito capaz deles se juntarem ali nessa coisa da divisão dos grupos. E como a própria Saori disse, né? Já falei isso no vídeo anterior. Eles podem se juntar mesmo e fazer ali 10 votos de um lado contra 9 votos do outro. Agora vamos lá para a prova, tá? A prova de fogo. Deixa eu pegar, porque aqui eu tenho que mostrar no vídeo, infelizmente. Eu não consegui pegar só a imagem, mas é muito fácil, tá? A prova era uma prova simples, não era uma prova difícil, tá? E as duplas jogavam juntas, mas apenas uma pessoa seria campeã. Era só isso, tá? Não tinha maiores dificuldades. Como é que era essa prova, tá? Como é que era essa prova? Deixa eu pegar aqui os vídeos, tá? É vídeo sem som, tá? Não tem som o vídeo. Os vídeos são sem som.
Basicamente era o quê? Eles tinham que passar essa bola, ó, vamos lá. Eles tinham que passar essa bolinha equilibrando esse, tá vendo essa pista verde? Eles tinham que passar por essa pista verde equilibrando essa bolinha. Eram 3 bolinhas que elas tinham que equilibrar e elas tinham que passar por cima dos obstáculos. Se a bolinha caísse no chão, eles tinham que voltar desde o começo, tá? Era uma prova muito de habilidade mesmo e concentração. Precisava concentrar. A Rayane e a Michelle penaram na primeira bolinha, mas nas outras duas elas foram mais rápidas, tá? Nas outras duas elas foram até bem. E aí quando eles passavam a cerquinha branca, via a segunda parte da prova. A segunda parte da prova consistia em atirar... Deixa eu só parar aqui. Deixa eu parar aqui. Parou aqui a imagem. Gente, parou. Elas tinham ali que ficar puxando a corda e elas colocavam a bolinha nessa canaleta e elas tinham que ficar equilibrando essa bola até essa bola entrar ali nas galinhas. Eram 3 cores e eram 3 bolinhas que elas tinham que passar. A amarela na amarela, a roxa na roxa e a vermelha na vermelha. É só isso, tá? A prova era só isso. Não tinha maior dificuldade não, tá? A primeira parte da prova, que era o equilíbrio, era a parte complicada, tá? O restante da prova era muito mais simples. Assim, já deu de cara para ver que as meninas foram muito bem nessa prova. De cara já deu pra gente ver que no começo elas penaram ali em equilibrar as bolinhas que representavam os ovos da galinha e tal, mas a partir da segunda e da terceira elas foram bem rápidas. Os meninos, o Chaya e o Mesquitinha... Que agonia! Peraí. Deixa eu voltar aqui a imagem, tá? O Chaya e o Mesquitinha, eles já foram muito mais rápidos, já foram muito mais eficientes nisso. Deixa eu arrumar isso aqui, que tá tão feio, ficou tão pequeno a imagem, fica até feio da gente mostrar. O Chaya e o Mesquitinha já foram ali, equilibraram de primeira, eles não derrubaram em nenhum momento a bolinha, tá? Eles foram rápidos passando aí de um lado para o outro, foram muito rápidos passando aí as bolinhas para lá, ó. Vocês percebem a inabilidade deles. E foram muito rápidos também encaçapando as bolinhas lá nas canaletas. E por último foi Dudu e Duda. Gente, Dudu e Duda foram a pior dupla, tá? Assim, de cara a gente já tinha percebido que não tinha como eles ganharem essa prova. De tão ruim que eles estavam, tá? De tão ruim que eles estavam. Inclusive, eles perderam muito tempo nessa bolinha vermelha. Gente, eles desequilibravam. Eles foram bem em 2 bolinhas. A roxa e a amarela. Mas eles perderam muito tempo nessa bolinha aí. Eles perderam muito tempo nessa bolinha vermelha. Sério, a prova deles passou de 10 minutos. Então já estava na cara que eles não iam conseguir completar a prova, tá? Isso já estava na cara. Ó, pra vocês verem. E aí ele já tava na cara que eles não conseguiam completar. A Duda perdeu a paciência com ele, porque ele não tava conseguindo equilibrar a bolinha, tá? A Duda perdeu a cabeça com ele, que ele não tava realmente conseguindo. Parece que tinha alguma coisa naquela bolinha ali que não tava ajudando. Aí teve um momento ali que a Duda falou: vai, eu não quero ir pra baia. Ela dizendo isso pra ele, mas não deu muito certo, né? Parece que não deu lá a coisa muito certo, não. E no final das contas, tal, o que foi que aconteceu foi que a gente assistindo a prova, a gente já tinha noção de que o Chaya e o Mesquita iam ganhar. A gente já tinha essa noção. Então, Chaya e Mesquitinha ganharam essa prova e aí eles fizeram o combinado. O Mesquitinha pegou 10 mil reais, o Chaya pegou o lampião para ele. Mas o combinado foi 5 mil reais para cada e dividir os poderes entre eles. Ou seja,
O Shaya pega o poder branco, dá o poder laranja pro Mesquitinha, ou ele pega o poder laranja e dá o poder branco pro Mesquitinha. Foi isso que eles combinaram de fazer, tá bom? Foi isso que deixou claro também pra gente o que a gente ia encontrar. Mas enquanto a prova de fogo tava rolando ali, enquanto eles estavam rolando ali, a Carol foi se sentar ali com o Fabiano para articular votos. E aí ela falou ali pro Fabiano que as opções de voto dela estavam ali na mesa, se referindo a Gabi e a Tamires. E aí até o Creu perguntou, mas você lá não vai com outras pessoas do outro grupo e tal? Ela disse que agora ela não ia naquelas pessoas, mas que os alvos dela eram justamente a Gabi e a Tamires. E aí ela disse que ela já contou vários votos na Saori para essa roça. E aí ela mesma falou depois, quando perguntaram para ela se ela ainda estava brigando com a Rayane. Aí ela disse ali que ela deu uma trégua na briga dela com a Rayane, porque o maior problema dela agora é a Gabi e a Tamires. Ela disse ali que já estava ficando chato toda hora com essa briga ali dela com a Rayane. E aí o Creu disse ali que ele também já estava com dor de cabeça de ouvir a Rayane falando dessa briga todo tempo e toda hora. Aí teve um momento ali que elas começaram a dizer uma outra coisa e tal. E aí a Carol falou ali que a Gabi estava falando do cabelo dela, que a Gabi disse que estava chamando, que a Gabi tinha chamado ela de agressora sexual e tal. Então, no meio disso tudo, ela não quer brigar com a Rayane agora. Aí depois o Creu perguntou, né, se a Rayane tinha falado alguma coisa do cabelo dela. Ela disse ali que a Rayane falou que o cabelo dela era sujo, que ela tinha que lavar o cabelo dela e tal. Ela disse que isso era uma fala racista, mas que ela deu essa trégua ali. Ela deu essa trégua lá pra Rayane e ela vai partir pra cima da Gabi e da Tamires. Aí depois o Creu foi lá na despensa avisar para Tamires e para Saori que escutou a Carol tentando articular votos de um jeito ali de colocar uma das duas, ou a Gabi ou a Tamires, na roça. Aí a Saori falou isso lá, ela chamou a Tamires e aí as duas conversaram. A Carol tá tentando fazer a cabeça de todo mundo para votar em mim e em você. E aí a Tamires disse, eu pensei que tu tava falando do nosso voto para ele. E aí ela falou, não, a Carol tá tentando fazer a cabeça de todo mundo para votar em mim e em você. Ela tá indo na casa inteira porque agora ela virou amiguinha da Rai. Aí a Tamires disse ali que ela estava incomodada, porque a Carol acha que essa é a oportunidade que ela tem de brilhar, que a Carol é uma pessoa insatisfeita, que a Carol ali só fica indo pra cima delas, que a Carol vive arrumando problemas. E aí a Saori disse que a Carol tava pianinha com ela. E aí a Tamires disse ali que a Carol tá pianinha com a Saori porque ela tá armando por trás. E que na hora ela vai jogar isso na cara. E aí ela disse que ela não vê a Carol fazendo nada pela casa, que ela diz ali que a Kati é que faz comida para ela, que a Kati é que faz as coisas para ela. Então a Saori pediu para Tamires não detalhar qualquer articulação que elas estejam fazendo ali, que ela não converse disso com a Duda, deixa a coisa rolar. Deixa a coisa rolar, segundo o que a Saori quis dizer, para deixar ali a Duda ser surpreendida de alguma forma. Aí o Creu avisou o Dudu que ele ficasse de olho, que estão tentando armar para cima da Tamires e da Saori e que eles iam se juntar para colocar alguém do outro lado direto na roça. Aí, depois disso, né, antes de eu entrar aqui com vocês, tava rolando essa conversa da Martina com o Will, que comentou que a Carol tava armando para botar a Tamires e a Saori na roça. E aí, a Martina disse que ela acha que o Creu votava na Samambaia. E aí a Rayane disse que o Nizam queria que eles também votassem no Creu e que se o Creu puxasse, ela ia de novo para a roça.
E aí a Martina perguntou assim, mas a Saori também não te puxaria pra roça? E aí o Will disse que acha melhor que é o Creu, que a Saori não faz nada ali de jogo que seja tão impactante. E aí a Rayane disse, eu posso fazer a prova assim se me puxarem pra roça. E será que alguém vai me vetar? Ela disse que caso isso aconteça, dela cair na roça, eles tinham que dar um jeito de fazer sobrar um deles para que ela tenha a chance de fazer a roça. E aí a Rayane disse que essa seria mais uma atenção no rabo dela. Basicamente aí a Rayane também falou que ela ia apontar o Creu hoje na dinâmica, que ela ia falar tudo o que aconteceu desde o dia que ela botou ele no pódio até o momento que os dois brigaram lá porque ele estava no quarto enquanto ela estava se vestindo. Enfim, gente, consegui ainda fazer um vídeo de 1 hora para vocês, olha só, para vocês verem, do pouco conteúdo ainda consegui criar muita coisa. Daqui a pouco a gente vai estar ao vivo, tá? Agora vai ser live mesmo, pra gente falar do apontamento, porque eu já imagino que vai ser bem longo e é melhor a gente fazer logo ao vivo do que gravar, né? Só se eu realmente não tiver condições de estar ao vivo aqui com vocês, mas eu vou estar de boa, eu não tô doente, não tem nada, então daqui a pouco eu tô por aqui. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.